Bom, aqui é um outro livro do Silva Mello, O Homem, Sua Vida, Sua Educação, Sua Felicidade. O livro tem uma dedicatória importante a Cândido Mota Filho, com a sincera simpatia de Silva Mello, 25 de junho de 1945. Livraria José Olímpio, editora. Como eu falei, esse Silva Mello teve uma vida muito cheia de eventos, né? Ele se formou em medicina em Berlim, em 1914, ano fatídico, né? Ano fatídico do início da Primeira Guerra Mundial. Então, quando ele estava tentando voltar para o Brasil, o navio em que ele se encontrava foi torpedeado, né? E ele foi salvo por um barco que estava próximo, né? Depois ele foi colocado num cargueiro e voltou para Amsterdã. E diz ele depois, né? Achei que era estúpido acabar devorado pelos peixes depois de uma vida de extremo labor, de uma dedicação inexcedível ao estudo. Como eu falei assim, né? Nessa época ainda, até meados do século XX, as pessoas se destacavam e conseguiam viver com base no seu estudo, no seu conhecimento, saber escrever bem, saber se expressar bem, saber contar boas histórias, ser um bom cronista, ser um bom romancista. E isso aqui foi o caso do Silva Mello, né? Ele era médico, mas ele usava a medicina nos seus escritos, né? Pedro Nava era médico, mas os escritos do Pedro Nava, grande escritor mineiro, não são imbuídos de medicina, né? A literatura é literatura, né? Não é misturada com a medicina, né? Ele se dizia, com esse enorme conhecimento que ele passou a ter e tudo, né, como sendo um menino da roça, Silva Mello. Aparentemente os pais dele não tinham instrução, nem o pai nem a mãe, né? Mas ele gostava muito das coisas do interior do Brasil, principalmente, diria até, das coisas do Nordeste do Brasil, né? Ele tinha muito interesse, né, em conhecer e analisar os aspectos regionais da cultura brasileira. Procurou saber tudo das questões folclóricas e etnológicas, né? Ele fala muito da vida dele na zona da Mata Mineira, né? Ele opina a favor do coentro, do fubá, da farinha de mandioca, da rapadura, né, do beiço, né, da cadeira de balanço, né, e da rede de dormir, né? São as coisas muito tipicamente brasileiras. Era amigo do Chateaubriand, Assis Chateaubriand, né, a quem ele dedicou um livro. Companheiro de viagem de Gilberto Freire, grande Gilberto Freire, a quem devemos tanto no conhecimento do Brasil. Era amigo do Câmara Cascudo, né, no Rio Grande do Norte, né? Teve livro dele prefaciado pelo Roquete Pinto, etc., né? Ele tinha uma preferência e defendia, vamos dizer assim, as pessoas da área do Mediterrâneo versus as pessoas da área do norte da Europa, né? Inclusive ele dizia que a altura do corpo não representa prova de melhoria do organismo, né? Ele obviamente conheceu a psicologia, né, e a psicanálise na sua primeira fase, né, dos freudianos iniciais, né, que depois alguns derivaram por outros caminhos. Inclusive se tornou íntimo de um deles, chamado Steckel, né, que quando ele veio aqui, foi ao Rio de Janeiro, na década de 20, ficou hospedado na casa do Silva Mello. Ele fala, eu não sabia disso, né, que o próprio Freud tentou entender o português, né, e teria se interessado em arrumar uma gramática do português para aprender alguma coisa da língua portuguesa, né. Ele falou uma coisa que eu não sei se é verdade, mas é interessante. A gente sabe, né, que é o conhecimento padrão, né, que as grandes navegações portuguesas, e mesmo a de Colombo, né, tinham como
ímpeto, né, às especiarias do Oriente, né? Encontrar um caminho mais fácil para ir para o Oriente e trazer as especiarias para a Europa, né? Mas ele disse que não. Ele diz assim: de olho na riqueza calórica e energética dos vegetais, ele, Silva Mello, sugere que a descoberta da América foi devida menos à procura de especiarias do que à de plantas medicinais. Também ele tem uma afirmação curiosa, que diz assim: muitas vezes o indivíduo é pessimista porque não foi amamentado no seio da mãe. E ele cita uma coisa do Câmara Cascudo. Câmara Cascudo é um gênio, né? Um dos grandes gênios aí do Brasil, né? Muito esquecido, mas um grande gênio, Câmara Cascudo. Então ele diz: Câmara Cascudo, que era o Brillat Savarin Potiguar. Brillat Savarin é o mestre da gastronomia francesa, né? Diz que o Câmara Cascudo, o Brillat Savarin Potiguar, assegurava que uma boa feijoada é mais importante do que a posse da lua. Acho que é. Então é uma coisa, é uma vida muito interessante, muito aventurosa, né? E o livro é dedicado, como eu falei, ao Cândido Mota Filho, né? Cândido Mota Filho, bom, o Silva Mello foi da Academia Brasileira de Letras, né? Mas o Cândido Mota Filho também foi da Academia Brasileira de Letras, né? É mais um exemplo de como você podia ascender socialmente com o seu conhecimento, né? Com as suas leituras, com os seus estudos, né? E ganhar vida dessa forma. As pessoas vinham dos rincões do Brasil, no interior do Brasil. O Silva Mello disse que é um homem da roça, né? E se dá bem na vida, né? É reconhecido, né? Então, o dedicado, que é esse Cândido Mota Filho, aliás, o Cândido Mota Filho é pai do Nelson Mota, Nelsinho Mota, né? Que é um desses grandes compositores da música popular brasileira, né? Nelsinho Mota é uma pessoa muito simpática, né? Ele compôs mais de 300 músicas, né? Mas o Cândido Mota Filho, além de escritor, etc., membro da Academia Brasileira de Letras, foi juiz do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Participou da Semana de Arte Moderna, etc., né? E teve muita atividade, muito coleguismo, muita ação conjunta com grandes poetas brasileiros como Guilherme de Almeida e Menotti Del Picchia, né? E Oswald de Andrade também. Então é um livro de uma pessoa importante, uma dedicatória para outra pessoa importante, né? Cândido Mota Filho. Cândido Mota Filho nasceu em 1897, morreu em 1977, 80 anos de idade mais ou menos.